Filho de Deus, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora, porque existe uma possibilidade real de que você esteja abrindo portas para o inimigo sem ter a menor consciência disso. Não por maldade, não por rebeldia, mas por ignorância espiritual. E a ignorância, quando se trata de guerra espiritual, não te protege. Ela te expõe, porque o inimigo não precisa da sua permissão consciente para agir. Ele precisa apenas de uma abertura. E hoje eu vou te mostrar 7 coisas que criam essas aberturas na sua vida, coisas que parecem inofensivas, coisas que talvez você faça todos os dias, sem perceber que cada uma delas é um convite silencioso para o que você não quer dentro da sua história. Antes de continuar, se inscreve nesse canal agora e ativa o sino. Esse é um espaço criado para te equipar com a verdade bíblica que vai te libertar de verdade. E nos comentários, escreve agora mesmo: fecha as portas em nome de Jesus. Declara isso antes de continuar assistindo, porque as próximas palavras vão exigir uma resposta da sua parte. A primeira coisa que abre porta para o inimigo é o pecado que você decidiu chamar de fraqueza. Existe uma diferença enorme entre um pecado que você luta para abandonar e um pecado que você parou de chamar pelo nome certo. Quando você começa a dizer: eu sou assim mesmo, todo mundo faz isso, Deus me conhece e sabe que eu sou humano, você não está exercendo graça sobre si mesmo. Você está normalizando aquilo que Deus chama de porta aberta. Proibições e Gênesis 4:7 diz que o pecado está à espreita à porta. A porta. Não dentro da casa ainda, mas à porta. E quando você para de lutar contra ele e começa a conviver com ele, você abre essa porta e o convida para entrar. O pecado tolerado vira pecado habitado. E pecado habitado vira fortaleza. Não é julgamento. É anatomia espiritual. E o primeiro passo para fechar essa porta é recuperar a coragem de chamar o que é errado de errado, mesmo quando é você quem está fazendo. A segunda coisa é o rancor guardado em nome da autopreservação. Eu sei que você foi magoado. Eu sei que o que fizeram com você foi injusto. Eu não estou minimizando a sua dor. Mas eu preciso ser honesto com você sobre o que o rancor faz na dimensão espiritual. Efésios 4:26 e 27 diz: não deixes que o sol se ponha sobre a tua ira, nem des lugar ao diabo. Deslugar. Isso significa que o rancor não é apenas um problema emocional. É uma concessão territorial. É você cedendo espaço dentro de si para uma presença que não é de Deus. E o inimigo é especialista em entrar por esse espaço e se instalar como se fosse seu. Transforma o rancor em amargura, a amargura em desconfiança, a desconfiança em isolamento, o isolamento em derrota. Tudo começando com uma mágoa que você se recusou a levar para os pés da cruz. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. É dizer que você não vai mais pagar o preço por algo que outra pessoa fez. A terceira coisa que abre porta sem você perceber é o conteúdo que você consome em silêncio. Provérbios 4:23 diz que da fonte do coração procedem os fluxos da vida. O que você alimenta o seu coração, você alimenta a sua vida inteira. E hoje existe uma enxurrada de conteúdo que entra pelos olhos e pelos ouvidos a qualquer momento do dia, moldando silenciosamente o que você acredita, o que você deseja e o que você normaliza. Séries que romantizam o ocultismo. Músicas que falam ao seu inconsciente coisas que você nunca aceitaria se fossem ditas diretamente. Redes sociais que alimentam inveja, vaidade e comparação a cada scroll. Eu não estou dizendo que você precisa viver numa bolha. Estou dizendo que você precisa ser intencional. Porque o inimigo não precisa que você adore explicitamente o que é dele. Ele só precisa que você consuma o suficiente para que a sua sensibilidade espiritual embote e você pare de discernir o que está entrando. A quarta coisa é a negligência da palavra e da oração. E eu sei que você vai dizer: mas eu oro, mas eu leio a Bíblia às vezes, mas eu vou à igreja. Filho de Deus, existe uma diferença entre ter contato com a palavra de Deus e ter intimidade com ela. Existe uma diferença entre orar quando a crise chega e cultivar uma vida de comunhão diária. A armadura de Deus descrita em Efésios 6 não é algo que você veste na hora do ataque.
É algo que precisa estar no seu corpo antes da batalha começar. E quando a oração é irregular, quando a palavra é negligenciada, você está essencialmente indo para a guerra sem armadura. As peças que deveriam te proteger ficam guardadas. O escudo de fé não desenvolvido deixa as flechas passarem. A espada do espírito sem uso diário perde o fio. Não é punição divina quando o ataque te encontra despreparado. É consequência natural de uma proteção que você não sustentou. A quinta coisa que abre porta é a língua usada sem controle. Provérbios 18, 21 é direto. A morte e a vida estão no poder da língua. Não é metáfora poética. É princípio espiritual. O que você declara sobre si mesmo, sobre sua família, sobre sua situação, tem peso no reino espiritual. Quando você vive dizendo que sua vida não tem jeito, que você nunca vai mudar, que as coisas sempre dão errado para você, você não está apenas sendo pessimista. Você está concordando com o inimigo. Você está assinando embaixo das sentenças que ele quer que você acredite. E o inimigo ama uma boca que trabalha para ele de graça. Ao mesmo tempo, isso significa que a sua boca também pode ser a arma mais poderosa que você tem. A declaração certa, fundamentada na palavra, pode fechar portas que estavam abertas há anos. Mas primeiro você precisa reconhecer quais portas você mesmo abriu com o que disse. A sexta coisa é o orgulho espiritual disfarçado de maturidade. Essa é a mais traiçoeira de todas porque ela se esconde bem. É quando você para de buscar Deus com urgência porque acha que já sabe o suficiente. É quando você para de se submeter à liderança espiritual porque acha que cresceu além dela. É quando você compara sua caminhada com a de outros e internamente se posiciona acima. Provérbios 16, 18 é devastadoramente claro. A soberba precede a ruína e o espírito altivo precede a queda. E o inimigo não precisa te atacar de fora quando você mesmo criou a vulnerabilidade por dentro. O orgulho espiritual fecha os seus ouvidos para a correção, fecha os seus olhos para os pontos cegos e fecha o seu coração para a dependência de Deus, que é a única postura que garante proteção real. Humildade não é fraqueza. É a postura que mantém a graça de Deus ativa sobre a sua vida. A sétima coisa, e talvez a mais negligenciada de todas, é a falta de comunidade intencional. Eclesiastes 4:12 diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Mas antes disso, o mesmo texto diz algo que a maioria das pessoas ignora. Ai do que está só, porque quando cair, não haverá outro que o levante. O inimigo tem uma estratégia favorita com os mais fortes. Ele não os ataca de frente primeiro. Ele os isola. Sussurra que ninguém vai entender, que é melhor guardar para si, que você não quer ser um peso. E pouco a pouco, o guerreiro que deveria estar cercado por aliados vai para a batalha sozinho, exausto, sem ninguém para segurar os seus braços quando eles baixarem. Assim como aconteceu com Moisés, assim como quase aconteceu com Elias, Deus nunca projetou você para lutar em isolamento. E quando você recusa a comunidade, quando você abandona a cobertura espiritual, quando você para de se conectar com irmãos de fé de forma real e profunda, você remove uma das proteções mais concretas que Deus colocou na sua vida. Filho de Deus, eu preciso que você sente com tudo isso por um momento, não com culpa, mas com clareza. Porque talvez você tenha reconhecido 1, 2, 3 dessas portas na sua vida enquanto assistia. E talvez agora você entenda por que certas batalhas parecem não ter fim, por que certos padrões se repetem, por que a vitória parece sempre próxima, mas nunca completa. Não é porque Deus te abandonou, é porque existem aberturas que ainda não foram fechadas. E a boa notícia é que porta que foi aberta pode ser fechada. Autoridade que foi cedida pode ser recuperada. Território que foi perdido pode ser retomado. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada pessoa que chegou até aqui. Revela com clareza quais portas estão abertas na vida delas. Dá a elas a coragem de nomear, a humildade de se arrepender e a fé de fechar cada abertura com a autoridade que o sangue de Jesus conquistou. Que esse seja o dia em que o inimigo perde o acesso. Em nome de Jesus, amém. Se esse ensinamento abriu algo dentro de você,
Curte esse vídeo agora para que ele chegue em outras pessoas que estão vivendo em derrota sem entender o motivo. Se inscreve no canal porque toda semana tem palavra que vai te equipar para caminhar em vitória de verdade. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está travado espiritualmente e não consegue entender por quê. E nos comentários declara agora: eu fecho todas as portas em nome de Jesus. Escreve isso, porque a sua declaração é uma arma. E hoje você não vai sair daqui do mesmo jeito que chegou.